Eren chega na cozinha para ver o que Leila está preparando e fica com vontade de comer. Arsen aparece e se incomoda com a intimidade dos dois. Depois exige que Leila faça uma lista com as coisas que dá para Vedat comer porque precisa manter o controle. Eren discute com a mala sem alça, mas Leila não se incomoda. Dilara pergunta a Mali pela mulher baleada. Mali conta que foi vê-la mais cedo e ela declarou para a polícia que não viu quem atirou, mas deu a entender que poderia ter sido o marido. Dilara estranha a mulher não ter falado a verdade. Mali inventa que a baleada deu a entender que não tem para onde ir e quer uma casa como pagamento para ficar calada. Dilara parece se dispor a atender o pedido. Mali ressalta como Swat está sendo incompetente nesse assunto, fazendo Dilara achar graça. Nur avisa a Swat que Vedat o está chamando e perguntando pela arma do crime. Swat se incomoda com Nur seguindo seus passos e pede para ela ficar longe. Dilara aborda o irmão antes dele entrar para falar com o pai e conta que a mulher baleada seguiu a história que Mali inventou dela ter sido ferida pelo suposto marido. Swat acha estranho esse envolvimento do motorista nesse assunto. Dilara confia plenamente em Mali e avisa que a mulher pediu uma casa como pagamento, apesar de também estar errada na história. Swat vai ver o pai e responde que jogou a arma no mar ao ser perguntado por ela. Vedat relembra uma vez que Swat urinou nas calças ao ouvir o tiro numa corrida de cavalos quando era mais novo, comprovando que ele ainda é o mesmo frouxo da adolescência. Vedat exige que o filho descubra logo quem sabotou o prédio que causou toda essa confusão com estranhos na mansão. Firdevs tenta marcar um encontro com sua amiga Arzu. Mali escuta o nome e fica curioso para saber se é a mesma Arzu que conhece. Arzu insinua que pode levar Bulent para o encontro, mas Firdevs dispensa para falar sobre ele pessoalmente depois. Firdevs se despede mandando um beijo para Eren, confirmando a suspeita de Mali. Firdevs vê Mali passando e alerta que não está gostando do comportamento dele com Nur, apesar de não se importar tanto com a vida dos empregados, mas ele precisa tomar cuidado porque o resto dos patrões não vai ser razoável como ela. Vedat se revolta por terem feito um acordo com a intrusa da mansão e pensa que ela pode fazer parte do plano para matá-lo. Swat começa a concordar que Eren pode estar envolvido nisso. Vedat manda o filho dar um jeito de tirar Eren da mansão junto com Dilara, já que sozinho não dá conta de nada mesmo. Nur espia Swat saindo do quarto quase explodindo de tanto ódio. Nur comenta com Leila que sente vontade de bater nos cretinos daquela mansão, mas Leila debocha que isso é um baita complexo de inferioridade. Eren aborda Leila levando comida para Vedat e rouba um pedaço. Leila espera que o velhote não perceba e entra no quarto para servi-lo. Eren entra logo depois e Vedat pede para ele ficar para terem uma conversa. Vedat quer saber melhor como Eren chegou à conclusão de que podem estar conspirando contra ele. Mali puxa Nur para um canto para contar que Firdevs deve tê-los visto se abraçando ontem, mas o babado forte mesmo é que descobriu que a loira é amiga de Arzu e vai encontrá-la em breve. Nur fica passada em como o mundo é pequeno e pede para ele dar um jeito de escutar a conversa. Nur vai ver Swat para tentar conversar. Swat comenta que Vedat quer se livrar de Eren logo e precisam colaborar com a ideia do pai, antes que Eren se aprofunde investigando a morte de Handan e descubra que os dois são os culpados. Nur inventa que tinha um tio chamado Selman que tinha algumas posses e ficou meio caduco depois de levar um choque, então começou a delirar que tinha um homem atrás dele querendo matá-lo e seus primos foram obrigados a interditar o velho para tomar conta das posses dele. Nur dá a entender que algo assim precisa acontecer com Vedat, senão ele vai endoidar ao ponto de descobrir coisas que não deve, referindo-se a Handan. Vedat reconhece que Eren é bem esperto, mas essa esperteza também pode ser para conspirar contra ele e jogar a culpa em outra pessoa. Eren fica curioso para saber de onde o velho tirou essa ideia. Swat fica com medo de Vedat descobrir essa ideia, mas Nur o incentiva a conversar com os irmãos para acabar com o poder do pai de uma vez antes que a situação mental de Vedat fique insustentável. Nur sai satisfeita por ter plantado a ideia e vai atrás de Dilara para continuar alimentando. Vedat sabe que é uma pessoa que ele não conhece bem que está tentando prejudicá-lo, e como Eren se encaixa nesse fator perfeitamente, parece ser o mais suspeito. Eren garante que é uma pessoa honesta e não tem necessidade de passar a perna em ninguém, pois foi muito bem criado por Handan. Vedat retruca que ele só foi bem criado pela mãe porque o pai não prestava e era um belo de um golpista,
então Eren pode muito bem ter herdado esse costume. Vedat convida Eren a se retirar da mansão o mais rápido possível. Layla observa Eren saindo muito chateado do quarto de Vedat e vai atrás dele para tentar conversar, mas apenas observa o rapaz muito frustrado nos fundos da mansão. Nur vai ver se Dilara precisa de ajuda e acaba tendo que servir de manicure para ela, dando várias dicas de beleza das unhas para a ruiva. Eren sofre por ser taxado de golpista por causa do pai. Layla se aproxima e puxa assunto. Então Eren começa a contar que decidiu ser fotógrafo ainda na infância porque quase nunca tinha bons momentos. Então, se pudesse registrar as coisas boas, poderia ser mais feliz quando olhasse para as lembranças. Eren lamenta que as pessoas cobiçam tanto morar numa mansão como aquela sem fazer ideia de que geralmente elas estão cheias de gente sem amor para dar. Layla entende perfeitamente que ele tenha reconhecido as pessoas más na infância. Nur não para de elogiar as unhas de Dilara e a beleza dela no geral. Dilara pergunta se a empregada está tentando agradá-la como profissional ou se a admira de verdade. Nur assume que quer se fazer gostar mesmo, mas de qualquer forma Dilara se destaca entre os integrantes da família naturalmente. Dilara valoriza a honestidade da serviçal. Nur aproveita para fazer uma fofoca, mas se faz de digna e finge ter vergonha de contar o que ouviu Swati conversando no escritório. Nur inventa que Swati falou algo sobre tirar o poder que Vedat tem na família e nos negócios e parece querer tomar tudo para si. Dilara pensa que o irmão está fazendo isso por causa do projeto ridículo que tem de colocar a família Koroglu num novo patamar, mas corta o assunto para não falar demais e dispensa Nur. Eren se cansa de suportar a família. Layla sugere fazer uma visita à fundação para distrair a mente do amigo. Firdevs avisa ao marido que vai visitar uma amiga, mas Swati manda ela esperar porque precisa falar sobre algo importante. Nur liga para Mali para avisar que a cachaceira está prestes a sair para ver Arzu, mas ele ainda está voltando depois de ter ralado para encontrar o aparelho de escuta para espiar a conversa. Swati manda Nur chamar Dilara e Arsen para conversarem na sala. Arsen briga com os funcionários da cozinha por não seguirem o cardápio e ordena que eles peçam permissão para ela se alguém da casa quiser algo diferente para comer. Layla pede permissão a Arsen para resolver um assunto pessoal fora da casa. Nur fica de olho e avisa que Swati está chamando a irmã na sala. Nur persegue Layla até o jardim, curiosa para saber o que ela vai fazer. Layla mata a curiosidade contando que vai até a fundação Divan para encontrar um novo diretor. Nur acusa a mocinha de ter esquecido de Divan rápido demais, se por isso está atrás de Eren. Nur vai avisar a Dilara que Swati está convocando toda a família para uma conversa na sala. Layla tenta animar Eren enquanto ele dirige para distraí-lo da chateação e conta que essa era sua maior habilidade quando era criança. Eren pergunta o que essa fase da vida representa para ela. Layla considera que representou muita dor, mas também várias alegrias e a esperança de tudo melhor algum dia. Eren considera que havia muita pobreza de alma, apesar da riqueza monetária, e muitas intrigas. Layla conta que foi abandonada no lixão da cidade pela madrasta depois que seus pais morreram e lá encontrou o menino que viria a ser seu marido na vida adulta. Swati começa a dizer que chamou a família só para comunicar uma decisão sobre Vedat, já que não pretende dar ouvidos a quem for do contra. Vedat liga para Feza e exige a presença dela na mansão agora mesmo. Nur espia a conversa dos patrões. Swati diz que claramente o pai está perdendo a sanidade mental e já não podem mais fingir que não estão vendo isso depois do que aconteceu com a mulher baleada, então sugere interditar Vedat para tirar os poderes dele antes que algo pior aconteça. Mali liga para Nur avisando que já chegou com o aparelho de escuta, mas ela vai continuar espiando a conversa antes de ir até ele. Dilara pergunta se o irmão está se considerando para ser o novo chefe das coisas da família, mas Swati garante que só está preocupado em preservar a harmonia e sugere que os 3 irmãos administrem as coisas de Vedat com direitos iguais. Dilara fica impressionada com a ideia justa, enquanto Arsen não tem coragem de fazer isso com o próprio pai.